Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com a gravação da nossa live, da nossa estreia da segunda temporada da Falando em Filhos e Netos. E, bom, vocês vão estar nos acompanhando pelo YouTube hoje, e a gente vai querer depois ler os comentários de vocês, então, mesmo que a gente não esteja ao vivo agora com vocês, a gente quer que vocês continuem participando no YouTube, aqui nos comentários, e também lá no Instagram, quando a gente coloca, abre caixinha de perguntas, a gente sempre olha o que vocês colocam e pensa, né, para trazer um novo assunto. E então nós pensamos aqui para a nossa segunda temporada de lives falando em filhos e netos. E aí, né, estamos em época de férias escolares, e a gente escuta por aí, né, que ou as férias é o caos ou é a paz, Sheila. Então, assim, mais ou menos assim a pergunta, e aí, como é que tá aí? Tá paz ou tá caos nas tuas férias escolares com teus filhos? E por isso nosso tema hoje, nosso título é Socorro, meu filho está de férias. Vovós, se ajeitem aí, vovós, para ajudar nessas férias também, né? É verdade, sim. A rede de apoio da família é recrutada nesse momento, precisa ser recrutada de alguma forma. Uhum. Com certeza. A propósito disso, Letícia, eu pensando aqui sobre nosso assunto, nosso propósito, de conversar sobre um tema que até há uns anos atrás não seria tema para conversa, para discussão, né? Porque férias era assim, tão desejada pelos filhos, assim como pelos pais também, e, enfim, a criançada se virava nas férias, né, para encontrar distração e brincar, ou quem não brincava mais, enfim, encontrar seus amigos. Por quê? Porque a sociedade não estava tão fechada sob o ponto de vista de espaço geográfico, né? As, a gurizada tinha muito mais assim uma possibilidade de uma pequena comunidade no seu prédio. Se não era um prédio, eram casas, mas nas casas ao redor, então eles tinham muita facilidade de se encontrar. Eu me lembro até assim, ó, quem conhece o livro do Ziraldo, Menino Maluquinho, tem uma parte ali que ele chega em casa com não sei se é mochila, merendeira, não me lembro o que representa que ele veio da escola. Ele Uhum. chega, atira longe no quarto e sai voando, como se ele tivesse assim, asas nos pés, como disse o Ziraldo, para se encontrar com os amigos, né? E jogar bola, jogavam no prédio, jogavam enfim, em praça ou em até em terreno vazio que estivesse perto do prédio. Então, os pais não tinham tanta preocupação. Claro que tinham preocupações, né? Porque os filhos não estavam ocupados, eles tinham que, enfim, monitorar as atividades das crianças, mas era muitíssimo mais natural. Uhum. Com o tempo, o que foi acontecendo é que as famílias foram se confinando mais, até pela questão da violência urbana foi aumentando, né? Os riscos foram aumentando, do ponto de vista urbano, e as famílias foram se confinando. Então, o que acontece? Realmente, hoje, muitas famílias entram em pânico quando as crianças estão próximas a ter férias, porque o que fazer? Uma mãe e um pai não pode parar de trabalhar as férias inteiras para se ocupar com os filhos, né? Um Isso tempo mesmo. até pode programar alguma coisa, uma viagem, um passeio, um programa aqui, um programa ali. Então, a gente realmente está, de novo, falando de alguma coisa que hoje acontece que nos traz um novo desafio. Então, essa conversa, claro que ela é muito mais para as famílias que estão mais confinadas ou que não estão com possibilidade de deixar as crianças nas suas pequenas comunidades. Eu já sou vovó, né? Então, se eu posso, eu ajudo, mas também trabalho. Sei que muitos avós, eles e elas que também trabalham,
eles podem auxiliar esporadicamente, mas não todos os dias. Então, aí eu me E, volto para a Letícia, minha parceira aqui, que é jovem, tem filhos pequenos, crianças ainda, né? Como tu tens encarado isso, Letícia? As férias atualmente dos teus filhos? é, é uma boa pergunta para a gente começar, porque é de fato algo que eu estou convivendo, né, diariamente aqui com. Eu sempre falo nas lives sobre o grupo de mães, né, do WhatsApp. Essa comunidade de grupo de mães, grupo de pais de WhatsApp, nos ensina muito e faz a gente trocar, né, muitas das ideias e dos pensamentos que eu vou tendo para amadurecer depois aqui contigo, Sheila, vem, né, desses papos casuais, e inclusive essa brincadeira do paz ou caos por aí veio, né, de uma conversa dessas. Então, tem uma questão que mesmo as famílias que conseguem deixar seus filhos com os avós, ou que conseguem até ter alguma tranquilidade de deixá-los brincando no condomínio, enfim, quando tem, ainda fica muito forte e está aparecendo uma comparação entre as famílias em função das redes sociais, né, sobre o que é as férias, são férias perfeitas, tá? Um vislumbre e uma exigência que aumenta a culpa dos pais, principalmente daqueles que não vão ter férias junto com as crianças e que precisam trabalhar, e por isso precisam pedir, sim, ajuda para os avós, para o Dindo, para a Dinda, mas não deixam de se sentir culpados por isso e se sentir muito pressionados, né? E a gente sabe que essa pressão, ela é de dentro da gente, mas então a rede social, né, aumenta quando a gente bota em comparação a minha organização com a daquela outra família, esquece que lá na rede social é o palco, né, a gente não vê os bastidores. Então, esse assunto que a gente já conversou aqui sobre em outros momentos, da culpa materna, da exigência, autoexigência de ser perfeito, então, férias perfeitas, isso tudo pega muito, né, as famílias. É verdade. Eu acho que, assim, até isso será um tema para uma outra live nossa, sobre o espaço infantil. Eu tenho até um trabalho que eu escrevi, publiquei numa ocasião sobre o espaço infantil foi para o espaço. Então, eu acho que, em parte, essa culpa, tirando o excesso de culpa, porque todo pai, toda mãe, alguma culpa experimenta sempre, mesmo não tendo culpa, mesmo não sendo culpados por alguma coisa, né? Mas eu acho que um dos fatores de se sentirem culpados é por causa disso, porque acho que está faltando, sabe, mais reflexão na sociedade sobre o espaço infantil, que a gente tinha, como eu acabei de referir, um exemplo. Hoje, nós acho que precisamos de mais instituições, talvez, né? Que surjam com propostas de recreações ou esportivas ou artísticas ou coisas que o valham, para que para oferecer mesmo, né, para as famílias possibilidade dos maiores, principalmente, porque as crianças pequeninhas que ainda estão em pré-escola, eles têm, né? As escolinhas elas fazem períodos de recreação, né, no tempo de férias, mas e os maiores em idade escolar, eles não têm, né, essa recreação. Então, talvez a gente realmente pudesse cutucar um pouquinho, ajudar a cutucar a sociedade como um todo, para que as pessoas possam ir trazendo ideias, sugestões para solucionar, porque isso é um problema que não é só de cada família, isso é um problema social. Uhum, É um problema uhum, social. Porque como que nós vamos criticar uma família? Ah, teus filhos estão sempre dentro de casa.
Uhum. Tá, mas o que que eles vão fazer, né? Talvez se eles pudessem ter outras ideias, outras sugestões, outros locais para onde conduzir as crianças, talvez eles encontrassem isso. Sim, e aí essa dupla face das férias, tá? Que por um lado tem a espera, é muito esperado pelas crianças as férias, eles ficam animados, eles fazem planos, querem esse momento, e inclusive na escola, né, se trabalha isso também, em função de que tem uma pausa, tem uma despedida, né? Aí vai ter um período, então, desse recesso, depois vai se voltar de uma forma diferente. O outro lado, a outra face, é do temor dos adultos de que esses mundos da infância e do adulto não casam sempre, né? A gente vive, então, uma busca por fazer esses cronogramas casarem, e aí começam as exigências, né, dos adultos, porque as crianças continuam esperando as férias, elas estão felizes por estar. E aí eu faria a seguinte pergunta: o que as crianças esperam das férias deles? Antes de mais nada, o descompromisso, Uhum, porque não são só as crianças, todos nós, né? Todos nós desejamos o descompromisso de um final de semana, o descompromisso de um feriado, de umas férias, porque nós não podemos viver sempre, né, comprometidos com demandas e uhum. demandas e demandas. As crianças, então, muito menos conseguem do que nós, porque elas realmente não têm ainda toda uma maturidade para deixar para depois o prazer, a satisfação, né? Uhum. Então, elas ficam muito tempo ocupadas com tarefas escolares, e não é só isso, né, gente? Vamos lembrar que não é só a escola, as crianças também estão sendo colocadas em muitas atividades comprometedoras. Essa palavra acho que não foi bem usada. Não quis dizer comprometedores. Eu quis dizer no sentido de que compromete a criança com um horário que ela tem que deixar o que está fazendo para ir para aquela atividade. Seja inglês, seja futebol, seja natação, seja balé, enfim. Isso rouba o espontâneo, né? Então, eles Exatamente. têm que ter o horário, a rotina, e a gente sabe que é tão organizador ter a rotina, mas tu trouxe uma coisa muito importante, que todos nós ansiamos pelo descompromisso. Isso mesmo. Então, por vezes, nós adultos, a gente se engana quando a gente fica muito focado de que a rotina vai ser o grande organizador, né? Quando a gente poderia falar de outros grandes organizadores aí da vidinha da criança, que é a conexão, o contato de verdade, o tempo, E o brincar liberdade para criar. e a Seja liberdade para criar. seja nas suas brincadeiras, seja nos seus desenhos, os seus escritos, seja por qual meio eles decidirem, a criança precisa tempo para criar, porque não basta dizer: "Ah, ela tem 2 horas para brincar", mas é um tempo pré-determinado, ninguém cria num tempo pré-determinado. Tem que ter liberdade, tipo assim, agora a tarde toda, até a hora de dormir, pode brincar, pode ficar livre, né. A gente poder se lembrar que nem tudo precisa ser planejado, que o E nem tédio faz e nem deve, parte. nem deve ser planejado. Uhum, Se cada um de nós, se a gente for, por exemplo, entrevistar artistas ou pessoas que criam, não precisa ser artistas, escritores ou, enfim, qualquer pessoa cuja ocupação é a criação. Essas pessoas vão dizer: "Olha, eu não crio assim, com organização ou com algo prévio. Não, eu entro", às vezes a pessoa diz: "Olha, eu entro lá no meu ateliê, nem sei o que que eu vou fazer, mas eu preciso estar lá". Fico lá, fico pensando, fico mexendo em alguma coisa, mas sem um horário no relógio para sair, não é? uhum, uhum. Então, porque a criação é um processo, e a criança, quando ela está brincando,
Vocês observem que ela não brinca cada dia diferente, ela costuma ter um período em que ela continua a brincadeira, evolui aquela Uhum. brincadeira. Isso é uma criação, isso é uma das coisas mais importantes para o futuro dessa criança, é ela Hum. ter isso, do que estar em N atividades onde vem de fora a demanda do que ela tem que pensar, do que Uhum. ela tem que realizar, do que ela tem que fazer. Vou contar um caos aqui pessoal aqui da minha família. A gente tem um dos desafios, né, das famílias com crianças hoje é a questão da tela e dos jogos eletrônicos, né? E aí, bom, né? Vocês estão me ouvindo falar aqui de ser mãe e das crianças, né? E aí podem ficar imaginando como é que será que faz lá, né? Será que é assim mesmo? Será que joga no videogame? Será que não? E na minha casa a gente tem uma organização bastante, diria, rígida com essa parte da tela, que a gente bota uma hora específica para eles irem para a tela. E tem também uma hora específica para sair, né? Não pode ser qualquer coisa que vai fazer lá na tela, então a gente tem algumas proibições, então, assim, e algumas, né, aberturas. Os dois, Monitoramento, né? Eu diria que isso é um monitoramento isso. necessário. Isso. E como os meus dois filhos têm a idade meio próxima, um tem 9, a outra tem 7, eles já brincam juntos, muito, jogam juntos jogos de videogame, e isso ajuda também. Mas às vezes eles querem fazer as coisinhas deles mais sozinhos, também na tela, né? Porém, quando a gente delimita essa hora, né, no final da manhã, tem uma hora para ou olhar um filme, né, ou então jogar um jogo no videogame, eles não brincam igual a manhã inteira. Se eles sabem que eles têm essa uma hora para jogar, a brincadeira antes desse horário, ela não é fluida, ela não tem, parece que não tem espaço para criação. Eles não se permitem o espaço, Muito bem. porque mesmo eles tão pequenos, eles estão ligadíssimos na hora do relógio para as 11 da manhã poder olhar para nós e dizer assim: agora a gente pode ir jogar? E Sim. a brincadeira podia estar gostosa, boa, e eles ficam ali focados nesse momento do jogo. E a gente notou isso, né? E a gente teve que fazer mudanças sobre isso, porque parecia que ia ser uma combinação para que eles pudessem brincar a manhã inteira e só jogar no final da manhã. Mas ficou uma obrigação. Brincar. E aí, então, agora nessas férias, eles estão essa semana sem nada de jogo eletrônico, enfim. E tem uma liberação que a gente deu para eles com isso. A gente não estava esperando esse retorno, tá? Mas a liberação é de que já começam amanhã pensando coisas diferentes. O tédio tem o seu espaço, né, claramente, e também tem a sua possibilidade dentro dele, e eles estão começando a perceber isso. Hoje é o terceiro dia de férias, tá? Por aqui. E como é, Letícia? Explica um pouquinho melhor como é essa liberação. Que eu sinto que eles têm hoje. Em que consiste isso que tu disseste, que eles têm uma liberação? A liberação que eu sinto é de invenção. Pedir coisas que nunca pediram. Por exemplo, mãe, tem corda? Corda? Para que corda? Não, porque a gente vai amarrar o carro e vai puxar aqui, vai fazer um Ah, nesse sentido. telefone sem fio. Tá, vamos atrás de corda. Aí daqui a pouco, mãe, tem uma folha maior, tipo um cartaz. Mas não sei se tem, mas a gente pode inventar, vamos colar várias folhas, mas o que vocês querem fazer? Não, é que a gente vai fazer a propaganda da nossa loja. Então, eles estão inventando coisas, e mesmo o mais velho, com 9 anos, eu pude observar um retorno para esse lugar do faz de conta, né? E Claro que eles. criar, olha só, Sim. vou dizer assim, eles estão sentindo que como eles, tu falaste como é
aborrecimento, não, como é que tu falaste a palavra? O, agora me faltou a palavra, desculpa, eu tô com a palavra em inglês, boring, como é? Aborrecidos, O né? tédio, o tédio. O tédio, então, é que aí que tá, se a pessoa precisa, tu disseste, tem o seu espaço, a pessoa precisa também desse tédio, por quê? Porque não é só criança, adulto também, se a gente não vivencia esse vazio do depois, ou seja, não tem nada depois, não tem assim, daqui a 2 horas eu vou jogar, eu vou fazer alguma coisa, é um vazio, é um tédio. A pessoa, se ela tem recursos, né? Se ela tem razoável saúde mental, necessariamente ela vai se ver obrigada a criar alguma coisa. Uhum. Qualquer coisa, pode ser até fazer um doce, um bolo, seja lá o que for, a pessoa ela vai sentir essa necessidade. Então, isso que eu acho que é muito importante, assim, que nas férias, os pais ajudem as crianças, não assim organizando um monte de atividades e preenchendo espaço Isso. para que as crianças estejam ocupadas. É preciso que eles vivenciem espaços vazios, de vazio mesmo, e de esse tédio, porque senão eles não vão ter essa chance de descobrir dentro deles um espaço criativo, né? Uhum. Uhum. Belo Sim. exemplo esse. E é nesses momentos que eu também percebo, e daí não só nos meus relatos aqui dos meus filhos, mas no consultório ou na conversa com outras mães e pais, é o que leva à conexão, afinal de contas, né? Quando alguém diz assim, eu quero me conectar mais com a minha criança, quero poder chegar mais perto dela, agora ele tá ficando pré-adolescente, eu estou sentindo esse afastamento, como é que eu faço? Esses pequenos momentos, esses espaços de criação, para mim, são os espaços que abrem para a conexão. A gente vai deixar a criança fazer muita coisa, ela brincar sozinha, ela descobrir, mas depois desse momento de criação íntima ali dela, eles costumam estar muito abertos para nos contar, nos mostrar, se exibir, né, do que eles conseguiram. E aí a gente tem, às vezes são pequenos, são poucos minutos, às vezes, mas que para mim, aquilo sim é conexão. Tem razão. E aproveitando o teu termo, conexão, antes de tudo, consigo mesmo. Porque isso nos leva a pensar numa outra questão, que férias também são momentos assim para que as pessoas se descubram, né? Como nós estamos falando aqui, porque elas são obrigadas a inventar alguma coisa para fazer. Uhum. E se a pessoa não tem esses momentos, se tudo já é pré-organizado, ela não se descobre capaz de inventar. Então, Uhum. essa conexão, ela precisa acontecer consigo mesmo, encontrar dentro de si um potencial criador, uma subjetividade, ou seja, significados para a vida. Olha só, esse exemplo dos teus filhos, né? Que queriam fazer um anúncio para a loja, então eles criaram uma brincadeira e estavam executando, queriam, né, elementos para executar essa brincadeira, e isso me fez remeter a infância do meu filho, a minha infância, quando a gente brincava dessas coisas. É tão difícil hoje ouvir alguém contando isso, né? Meus Uhum. filhos brincando de loja, olha só, Uhum. eu Uhum. acho isso vai ser música nos meus ouvidos. Não, e é mesmo, e isso não é e não devia ser um privilégio de poucos, porque não custa, né? Tá, a gente pode aqui pensar sobre como é que fica se eu não tenho com quem deixar, tem várias nuances aí da nossa forma de viver em sociedade. Mas isso vale para o final de semana. Se vocês estão aqui escutando
né? Então, a gente está falando aqui de férias, mas daqui a pouco é o final de semana, é o feriado, né? É poder sustentar, porque daí o que sobra para nós é sustentar o tédio, né? E não ceder logo fazer, tem que fazer planos, tem que cumprir os planos, porque senão, né, a gente não vai ser um momento realmente de qualidade, muito pelo contrário, né? Ou A mesmo, não tenho dinheiro, sim, e tá lá no Instagram as pessoas indo viajar e eu não tenho. Tá, calma aí, né? Vamos ver aqui o a que dá vida para é a uma gente fazer. dialética, né? Tudo é sempre 2 lados, ou seja, em tudo há 2 lados. Em qualquer coisa. Isso que tu está dizendo, Letícia, traz realmente à tona, assim, a questão do exagero, né? Tudo tem que ser organizado, a vida tem que ser tão organizada, não tem que ter a desordem, tem que ter a desorganização. Quantas pessoas, às vezes, a gente ouve falar assim: "Ai, eu tô culpado, hoje eu não quero fazer nada, eu quero me atirar no sofá e quero ficar sem fazer nada". Mas aquela pessoa diz assim: "Ai, mas é difícil fazer isso sem culpa". Como assim? E por que a gente vai sentir culpa por estar jogada no sofá, por não estar produzindo, por não estar organizada, ou porque está perdendo tempo? Ou E seja, aí, nós isso me levou, precisamos da desordem também, porque sim, senão não isso me existe levou a pensar o quanto a gente joga também essas exigências para a criança. mais, sem Quando dúvida. a gente também exige que ela esteja, então, com as coisas planejadas, com tudo feito, com não incomodando, não fazendo barulho, é, e aí ela vai dizer isso, é que eu não tenho nada para fazer, né? É, E aí vem todas essas culpas que estão lá na mãe, que estão lá no pai, mas que se joga para a criança, e aí a criança começa a ficar com uma ideia, né, de que se ela não produzir algo, né, de fato, que a mãe e o pai queiram que ela produza, por exemplo, ir na aula de inglês, ir na aula de balé, ou arrumar o seu quarto, isso daí não seria vida, né? E aí o videogame ele entra nessa mesma seara, porque o videogame e o jogo eletrônico dá uma sensação de que eu estou vencendo, né? E a gente não vê as horas passarem. Normalmente os pais têm um descanso com isso, em função de não serem tão buscados, né? Mas eu também escrevi um texto uma vez sobre isso, tentar resgatar depois, sobre como a gente se sente vazio depois de um dia que a gente está só olhando TV ou só jogando videogame, tem uma sensação das crianças de vazio que elas conseguem verbalizar se a gente conversa com elas. E que então, quando a gente conversa, aí a gente vê a possibilidade do outro, a outra possibilidade que se tem quando tem esse momento de conexão. Então, é bem curioso, assim, a coisa do contato físico, inclusive, do mexer o corpo. Para mim, isso seria uma grande forma de se escapar dessa sensação do vazio. Mesmo que a criança queira ficar no videogame o dia todo. Mesmo assim, ela sente esse vazio. É que muitas coisas que a criança sente, ela não sabe explicar, né? E como ela não sabe explicar e não demonstra de alguma forma clara, a gente pode passar desapercebida. E aí a gente vê essa criança cansada, porque, claro, ela cansa, porque o aborrecimento é cansativo. Uma pessoa que está aborrecida se sente cansada, com preguiça, não é verdade? Uhum. E essa, vamos dizer assim, isso do videogame, né? Que, enfim, também é uma atividade que não tem como evitar. As crianças Uhum. também precisam disso, porque faz parte da sua era, do seu mundo, das suas coisas, né? Mas, mas sempre a gente
tem que ficar alerta para o tipo de atividade que é. É uma atividade que ela já está pronta. Então, assim, é muito prazerosa. Por quê? Porque a criança só precisa entrar ali e seguir o jogo, as regras, enfim, né? Como jogar. É muito prazeroso. Não tem a menor dúvida que é muito prazeroso e que bom, ótimo que eles têm isso também. Mas é Uhum, bem importante, sim, que a gente pense que, como vamos supor, na época que não existia videogame. Então, o que faziam as crianças? Elas brincavam de várias coisas. Se entre um grupo de crianças se percebesse que uma criança passava o dia inteiro só treinando, por exemplo, treinando futebol desde pequenininho, só treinando futebol, treinando futebol, treinando futebol, porque ele queria ser jogador, as pessoas iam olhar para ele, meu Deus, que infância é essa, né? Então, mesmo que fosse assim, treinar para futebol, mas teria que ter um limite isso, um tempo limite para esse treino, porque isso é uma coisa já meio determinada, não é, né? Então, uhum, hoje a gente vê algo que parece bobagem que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo uma analogia com esse tipo de atividade que havia quando ainda não existia tecnologia. Então, jogar videogame é muito prazeroso, mas claro que tem que ter um limite. Por quê? Porque cadê a infância dessa criança que está horas e horas só jogando, 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 jogando? Onde que uhum, está o contato dela consigo, com os outros, poder brigar, fazer as pazes, né? uhum, Poder reclamar, poder ir para casa, não vou mais brincar com vocês nunca mais. Aí, 2 dias depois, morre de saudade ou sente falta. Aí posso brincar de novo. Isso só pode acontecer se a criança tem liberdade de ação, né? Agora, se ela está presa num jogo, numa atividade pré-determinada, essas coisas não vão acontecer ao natural. Vocês não concordam? uhum, uhum. Sim, e é bem esse assunto. Eu gosto, acho importantíssimo a gente falar das telas e do uso das telas. Inclusive, eu e meu marido, a gente gosta muito de videogame. A gente gosta de jogar, a gente gosta, a gente viveu isso também, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. Então, é algo que nos remete a um outro. Também a nossa criança, o nosso adolescente competitivo, né? E isso não tem nada a ver com, né, um abuso das telas, não precisa ter a ver com isso. E Claro, também acho que uma vantagem que talvez um casal que goste de videogame ou que goste de cinema, tá, vá ter com os seus filhos é que o assunto pode ser, né, esse o assunto de uma janta, pode ser o assunto de uma manhã, né, conversar sobre o que gosta, o que não gosta, o que se identifica mais, pode fazer eventos de competição, pode fazer evento de cineminha em casa, tudo isso, mas aí a gente está falando de conexão, a gente está falando de cada um poder ser eu mesma, né? E o meu filho me conhecer e saber o que eu gosto, o que eu não gosto, e ele poder pensar sobre o que ele gosta e o que ele não gosta, no que ele é parecido com a mãe, no que ele é parecido com o pai, que não precisa ser igual. Então, tudo isso são vantagens quando a gente, né, pega junto, né, para nós. Às vezes não tem essa mesma, né, afinidade, mas mesmo assim, eu digo para os pais que eu acompanho que vale a pena, se o teu filho gosta, né, vale a pena se aproximar um pouquinho desse mundo. não tem dúvida, claro. E cá para nós, é gostoso mesmo. Hoje os jogos são eletrônicos, né? Antes eram jogos de mesa. Que bom,
Os jogos de mesa, eles facilitam muito mais, né, o contato, a socialização, né? Mas o fato é que esses jogos de tela, eles são prazerosos. A gente não tem que pensar assim: "Ah, eu sou contra isso, sou contra aquilo", até porque não é o caso de ser contra, né? O caso é de se pensar o uso que se faz das coisas, Uhum. o sentido que essas coisas adquirem dentro da nossa vida. Então, jogar videogame tem que ter um espaço na vida da criança, mas que outras coisas também são importantes na vida dessa criança. Perfeito. Como nós lá no começo falávamos, né, que a Letícia perguntou sobre férias, o que se quer é o descompromisso, antes de tudo é o descompromisso. E também, e inclusive, embora as crianças não vão entender, mas inclusive o descompromisso de ter que ficar preso na tela, né? Isso, Porque sim. acaba sendo quase como um imã, assim, está tudo ali pronto, então é quase como eu tenho que jogar, né? Tenho que jogar, Isso. porque senão eu vou ficar para trás dos meus amigos, ou vou E, ser diferente, ou coisa desse tipo. Sheila, outra coisa que eu estava aqui separando para a gente conversar hoje é o fato de que nas férias, vamos imaginar uma família, então, que tenha agora as crianças em casa, o pai ou a mãe também trabalham home office, talvez, a criança está ali num horário que ela costuma não estar, então ela invade, né, uma rotina do adulto, e isso pode gerar tensões, pode gerar frustrações, irritação, e, e que vem de novo a culpa aqui quando esse pai, essa mãe diz assim, mas as férias era para ser bom para a criança, era para ser bom para eles, e a gente está só brigando, e a gente está só se incomodando, se frustrando, né? E esse me parece que também é um espaço das férias, né? De encontros e desencontros, né? Na família. Tá, é absolutamente certo. Porque quando se segue uma rotina, cada um vai para as suas tarefas, escola, trabalho, etc., chega em casa, já naturalmente, né, cada um se ocupa com aquilo que lhe cabe no dia a dia, e as crianças, cada um vai para o seu quarto. Ah, costuma acontecer uma coisa meio automática, uma vida que fica meio automatizada, não é verdade? Ou mesmo que se usa a justificativa, não, a gente tem que dormir cedo porque amanhã tem aula. E não se trabalha, então, o sono ou a vontade de, né? É uma regra. Tem que dormir cedo porque amanhã tem aula. Mas não é bem para isso que tem que dormir cedo, né? Como é que se. Então, nas férias, a gente abre para uma outra possibilidade, inclusive. E a nossa fala não vai poder ser a mesma. A gente não Muito pode bem, dizer isso. muito bem. Olha só, quantos benefícios pode-se encontrar em períodos de férias, né? Uhum, Por quê? Porque férias, antes de tudo, é o descompromisso daquilo que acontece automaticamente ao longo do tempo, ao longo do uhum. ano. E isso tem a ver com desorganização. É preciso essa desorganização do cotidiano para que apareçam as coisas. O vazio, aquilo que incomoda, aquilo que afinal parecia tão bom e que na verdade nem acho tão bom assim. Isso. Para poder estranhar as coisas, É, estranhar esse automático. é. Letícia, eu não sei se é importante ou não, mas eu estou sentindo necessidade de fazer um comentário aqui para o pessoal que está Hum. nos ouvindo e nos vendo. Parece, quando nós começamos uma live, a Letícia e eu, a gente não se programa.
Você já deve ter reparado, nós não temos um roteiro, nós temos um tema que nos interessa, um assunto, e a gente começa a conversar. E eu achei assim que caberia eu fazer esse comentário aqui para vocês, porque às vezes parece que a gente meio que se dispersa e voltamos depois, né, para o tema. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui, nesses momentos das nossas lives, exatamente o que nós estamos transmitindo para vocês. Esse encontro entre a Letícia e eu aqui, ele é espontâneo. Nós não fazemos roteiro, não nos preparamos previamente. A gente, uns 5 minutos antes, claro, a gente se prepara mais do seu ponto de vista daqui, de ajeitar a tecnologia, mas não, o que que tu vai dizer, o que que não vou dizer? Por quê? Porque nós queremos que seja isso, assim, que a gente passe para vocês o, o nosso pensamento, a nossa forma de entender a vida, coerente com aquilo que nós somos e com aquilo que nós fazemos. Esse é o nosso jeito de conduzir a nossa vida. Então, tudo que nós estamos trazendo para vocês é algo muito vivido, a gente estuda, a gente trabalha aquilo que estuda e vivencia aquilo que a gente estuda também. Então, a psicanálise para nós duas é uma coisa vivida. Então, se vocês tiverem essa impressão assim de que a gente fica aqui meio falando, bem, elas não se preparam, não, não nos preparamos. E essa é a nossa proposta, porque a gente não tem que ser tanta organização, né? A gente precisa ser a gente, e é isso que nós estamos sendo aqui, né, Letícia? Sim, para ter espaço para ser a gente, é preciso espaço. É, não é? E aí, uma das coisas que a Sheila brinca assim, ó, vou te perguntar lá na hora. Eu até pensei uma coisa, mas não vou falar agora. O agora é não vou falar antes da coisa acontecer, né? Porque então tem aí uma vontade da espontaneidade e da criação, porque sim, quando a gente fica muito grudado num roteiro, né, numa rotina ou num planejamento, então agora indo para as férias, a gente se perde no planejamento, a É. gente se prende no planejamento. E aí a gente não se permite, isso é um mal do nosso tempo, a gente não se permite se desorganizar, Hum, né, se desplanejar. Então, também tem uma crítica, né, que vem numa era atual de que a gente não pode não saber, não pode, né? E aqui, e a psicanálise nos ajuda, assim, nisso, é pensar o não saber, né? É poder permitir o não saber, de fato. e o se atrapalhar, e às vezes se atrapalhar. Por que não, né? Uhum. É. Então, quando tem esses desencontros também nas férias, e quando a gente, eu diria que é uma oportunidade para que a gente possa olhar, às vezes, para algo que na rotina a gente não está É. se dando conta, a gente não está podendo se deparar, porque, né, até inconscientemente a gente começa bom, isso aqui, se eu parar para ver isso aqui agora, eu não faço mais nada. Então, não para, não repara, né, em algo do seu filho, da sua conexão com a sua família. Então, é uma grande oportunidade. E às vezes vai dar briga, né, por causa disso. E é por aí mesmo. Olha, gente, se vocês acham que esse assunto, né, vale aí para uma família que vocês conhecem, que vocês, né, um amigo ou um irmão, uma avó, né, que possa pensar junto, gostar de pensar junto essas questões com a gente, encaminha o link da live, convida para assistir as outras também e para participar ativamente, mandando outras ideias de assunto, ou mesmo falando o que serviu aqui para vocês, qual foi o ponto que vocês mais se puseram a pensar conosco.
Isso é muito legal para nós, muito importante. Boa, o que fez mais sentido, né? Uhum. Porque realmente nós vamos para vários lugares aqui. Afinal, a gente está de férias, né, Sheila? Não, a gente não está de férias, mas sim, meus filhos estão de férias. Eu me sinto um pouquinho de férias com eles de férias, porque claro que eu preciso me rearranjar, né? É quase como se eu tivesse que me preparar para quando eu chegar hoje em casa, eles vão estar diferentes. Eles não vão estar como no período letivo. É. Eles vão inclusive me exigir mais, tenho Ah, certeza, né? Porque eles vão estar sedentos por essa coisa que eu chamei de eles vão estar exibidos com o que eles criaram, com o que eles fizeram, né? muito bem, então acho que hoje, por hoje nós vamos encerrando, né, Letícia? Temos uma live para vocês, para nós. É muito bom fazer toda essa troca e pensar junto contigo, Sheila. É muito bom mesmo. Tu disseste, nós estamos de férias. Às vezes a gente não está de férias, mas vive certos momentos como se estivesse. Nós duas aqui, quando Isso, começamos a falar desses temas que nos empolgam, é como se estivéssemos de férias, né? A gente esquece o mundo, a vida, o que está acontecendo ao redor e se entrega para a conversa, né? é, Muito é. bom isso. E só para encerrar, então, isso que tu acabaste de falar, me fez pensar que na rotina, na loucura da rotina, do dia a dia, parece que não tem espaço para essas desorganizações. E um momento como esse, de eu não estou de férias, mas meus filhos estão, e por isso eu preciso me colocar numa outra frequência, né, para me encontrar com eles, também me faz pensar que, opa, mas isso podia ter mais vezes assim. Pode fazer um churrasquinho no meio da semana, por que não? Pode ter né, um dia de uma janta mais. Ai, cada um come ali o que quer e a gente fica ouvindo música, por que não? Então, a gente questiona algumas coisas quando a gente sai desse ritmo muito marcado, né, e se afasta um pouquinho para olhar as possibilidades. Então, nada de pânico com as férias. Viva as férias, né? Vamos nos puxar mais. Aham, uhum. Viva as férias, viva! Então tá, gente. Ó, nos encontramos novamente em breve. Acompanhem lá no Instagram, que vocês vão poder ter né, a data e o tema da próxima live. E, por favor, participem, comentem aqui, que a gente vai voltar para ver os comentários de vocês. Tchau, Até pessoal. a próxima. Até a próxima.